Boa noite, meus queridos irmãos, que possamos a partir deste momento receber em nossos corações as bênçãos de Jesus para que iniciemos esta nossa nova tarefa que estamos nos apresentando a partir deste momento, gravando esta palestra, e que a espiritualidade desta casa nos acompanhe e nos ampare. Nos propusemos a falar nesta noite sobre os hábitos. O que nos levou a buscar este tema é toda esta situação pela qual estamos passando, esta fase da pandemia, e assistindo várias lives, observando os diferentes posicionamentos, ações das pessoas, nós começamos a refletir por que existe esta ou aquela reação. O que faz com que as pessoas ajam de forma inteiramente diferente umas das outras. E pensando nesta situação, nos veio esta palavrinha, hábito. Nós agimos de acordo com os nossos hábitos. Os acontecimentos, eles fazem com que possamos externar aquilo que mora no nosso interior. E nos propusemos, então, a buscar o auxílio dos nossos amigos espirituais para que pudéssemos esclarecer a respeito. Joana de Ângeles nos diz: há todo um complexo de hábitos mentais e vícios morais prejudiciais que agridem a vida e a desnaturam. É indispensável que o homem se resolva por utilizar do admirável arsenal de recursos que possui, aplicando os valores edificantes a serviço de sua felicidade. Estas palavras da nobre mentora nos faz pensar um pouquinho sobre esta relação hábitos e educação. E falando então também esta relação de hábito e educação, lembramos de Kardec. E lá na questão 685 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário sobre educação relacionado com hábito que achamos bem pertinente. Num determinado momento ele diz assim: educação moral é a arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Novamente vemos hábitos. O que tiramos daí? Frente a tudo isto que estamos passando, esta fase de sofrimentos, de desafios, o que faz com que externemos situações inteiramente distintas? Já vimos, já falamos e vimos que nós vamos colocar para o exterior aquilo que mora dentro de nós. Então, mexe conosco toda esta situação de limites, de algo que nós podemos ou não devemos. Afloram de formas diferentes medos diversos, medos de perdas, medos do sofrimento, as inseguranças pela saúde nossa, dos entes queridos, as inseguranças sobre a economia, sobre o emprego. Vemos ameaçada a nossa liberdade, porque perdemos a liberdade de ir e vir, que estávamos com um hábito permanente de estarmos inteiramente livres para isso, e temos medo de contrair o vírus por ele ser letal. Acontecem os encontros e desencontros estando confinados dentro das famílias, dentro das casas, afloram os conflitos familiares, afloram sentimentos bons também, mas muitas situações de conflitos, haja visto o que vemos nos noticiários das agressões que muitas vezes se manifestam. E um ponto também importante: este confinamento nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos
E, às vezes, nos deparamos com necessidades, com sombras, com coisas que não estávamos acostumados a ver. Por quê? Porque toda esta situação diferenciada mexe com os nossos hábitos. Que gama de sentimentos e emoções esta pandemia gera em nós. Buscando o auxílio desta espiritualidade amiga que sempre nos ampara, nós lembramos que lemos sobre hábito no livrinho Pensamento e Vida, de Emmanuel. Este livro, pequeno grande livro, foi editado a primeira vez em 1958, foi psicografado por Chico, e o espírito é o Emmanuel. E tem uma passagem na sua introdução que achei especial para trazermos, para refletirmos a respeito. A introdução diz assim, são palavras do Emmanuel: perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve, rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramo-nos, por isso, da singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Olhem que coisa importante. Este livro, na realidade, é uma cartilha utilizada pelos espíritos amigos, preparando os nossos irmãos em fase reencarnatória, se preparando para reencarnar, como um norteador de vida. E é claro que também podemos utilizar para nós. Ele aborda vários temas bastante interessantes, e dentre eles, no capítulo 20, Emmanuel fala sobre hábitos. E ele inicia dizendo assim: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Olhe só, estas palavras mostram que, muitas vezes, as nossas ações, pensamentos, palavras, saem de acordo com aquilo que nós estamos habituados, sem uma reflexão mais profunda a respeito. Temos condições, assim, de manifestar no cotidiano aquelas situações de egoísmo, de coisas muitas vezes não muito bem resolvidas. E isto tudo, quando somos forçados a refletir um pouquinho, a mexer naquilo que estamos habituados a fazer na nossa rotina, que é o hábito, movimentam sentimentos que nem sempre conseguimos controlar e direcionar adequadamente. Este é o ponto fundamental, de olharmos quais são nossos hábitos. O que acontece dentro de nós quando somos direcionados para algo que não está dentro daquilo que esperávamos. Vivemos atualmente muitas transformações. E com relação à pandemia, a esta situação do vírus, do coronavírus, muito ouvimos a respeito e a gente pensa assim, é uma situação casual? O vírus é casual? Não. Porque acaso não existe no universo. Nós poderíamos pontuar que este vírus é causal. É uma situação inteiramente diferente e nós vamos pensar um pouquinho a respeito. A humanidade está em processo pleno de mudança e somos regidos por leis perfeitas divinas, e uma delas é a lei da evolução, do progresso. Mas muitas vezes, por acomodação, por situações diversas, a humanidade fica num processo
que não se desenvolve dentro dos patamares desejados pela espiritualidade. O que acontece? Instalam-se mais desequilíbrios. É necessário, muitas vezes, que fatos, situações aconteçam para que haja uma mobilização a nível de humanidade. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo, mais especificamente no capítulo 6º, é abordado a lei da destruição. E ali na lei da destruição, nós temos condições de ver que fatos que marcam a humanidade, eles existem para que haja um processo de aceleração no progresso. Então, neste momento que estamos passando por esta fase de grandes desafios, de dores acerbas, de grande sofrimento, é necessário que deitemos o olhar para ver este lado positivo da transformação. Como podemos ver todo este processo de uma forma que a humanidade possa ver como algo importante para a sua mudança? Veja, estamos todos confinados, precisamos ficar em nossos lares. E se não fosse um vírus invisível, se fosse algo muito mais drástico que nos obrigasse a ficar fora de nossas casas, totalmente em lugares desconhecidos, o que faríamos? Não seria muito mais sofrido? Então nós temos que acostumar e procurar olhar amorosamente as situações que nos acontecem e ver o lado positivo. Alimentar dentro de nós esta situação de melhoria, de como estar melhor e como utilizar a dor dentro de um processo de mudança e de transformação, porque esta é a proposta. E voltando a falar sobre hábitos, nós buscamos também auxílio com André Luiz. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, tem uma passagem em que André Luiz fala que o cérebro é um instrumento que traduz a mente e que o cérebro se divide em 3 regiões distintas, sendo que, caracterizando como se fosse uma casa de 3 andares, onde reside o hábito e o automatismo é naquela partezinha mais escondida, o subconsciente. E é por isso que quando nós somos movidos nas situações de desafios, nós externamos aquilo que somos efetivamente lá em nossa essência, que ainda não temos controle. Se os nossos hábitos, se a nossa rotina, se aquilo que nós temos dentro de nós, lá no fundo, for positivo, tudo bem. Lá estamos nos direcionando para o desenvolvimento de virtudes e está tudo certo, porque vamos externar situações boas, positivas. Agora, e se forem negativas? E se forem situações de vícios que nos levam a desequilíbrios? Então, nós temos que ter claro que aquilo que temos dentro de nós existe uma interligação com o outro, com os outros, com a humanidade. Somos corresponsáveis pelos acontecimentos. A psicosfera espiritual do nosso planeta, ela é composta do que emana da humanidade. E os hábitos, os vícios, eles vão gerar uma psicosfera tal que muitas vezes, se for negativo, torna-se necessário uma ação para que haja uma asepsia. Também num livro Missionários da Luz, de André Luiz, ele fala, num determinado momento, da importância da sintonia. Como hábito menos digno faz com que a gente se vincule, com que nós nos vinculemos a seres ainda menos desenvolvidos e vamos fazer com que aconteça situações não tão agradáveis. Por isso que pensar em nossos hábitos, pensar naquilo com o qual nos identificamos, hoje é importante.
Hoje é importante, nos momentos de nossas reflexões, do nosso silêncio, pensarmos por que agimos desta ou daquela forma. Por que a pandemia vai nos auxiliar? Ela pode e está acontecendo como um processo de asepsia energética no planeta. E não vamos nos rebelar contra estas situações, vamos olhar e buscar o melhor. Mais um auxílio de André Luiz nos chega pelo livro Sinal Verde. Novamente, ele falando sobre hábitos. Tem um determinado momento que ele fala dos modos desagradáveis e dos hábitos infelizes. Esse livrinho Sinal Verde, ele é pequenininho, fininho, como também este do Emmanuel, Pensamento e Vida, mas são livros que nos trazem significativo auxílio, porque estes espíritos nos auxiliam muito naquilo que nós vivemos na nossa rotina. Se nós prestarmos atenção àquilo que eles nos ensinam, nós vamos ver que a nossa vida fica mais facilitada. E André Luiz, nesse livro, ele fala sobre os modos desagradáveis que nós podemos ver como o hábito que temos em sociedade, o nosso lado de educação. Então, ele é desagradável a partir do momento em que nos posicionamos como seres não tão bem educados. Por exemplo, falta de educação à mesa, bater à porta, bocejar alto durante uma palestra, por exemplo, num lugar em que a gente não pode fazer isto. Ou seja, ser inconveniente frente a algo. Isto faz com que nós externemos um lado menos educado, vamos dizer assim. E isto acontece naturalmente, porque temos o hábito de bocejar, ou de bater porta, ou de falar muito alto. Muitas vezes não temos controle sobre isso, e num momento inadequado, como nós vamos agir? De acordo com como estão os nossos hábitos. Então, modos desagradáveis, como diz André Luiz, é esta relação nossa com o social, o nosso posicionamento com o social, diz neste livrinho Sinal Verde. Mas ele fala também sobre hábitos infelizes. E aí é um pouco mais sério o que ele coloca, porque neste momento ele fala sobre os nossos hábitos infelizes, o quanto eles geram de prejuízo a nós, que somos os agentes destes hábitos, e também a relação com a sociedade. Porque é um hábito infeliz, por exemplo, pornografia, agressão, corrupção, drogadição, as manifestações diversas de orgulho, de egoísmo, que nós prejudicamos a nós mesmos e o outro, e a comunidade, e a sociedade, e a humanidade. Aí nós vemos que André Luiz nos alerta que os hábitos infelizes são aquelas situações, aqueles pontos que nos distanciam do que seja o homem de bem. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Kardec faz a relação do que seja o homem de bem. Então, assim, nós teremos condições de buscar fraternalmente um caminho para controlarmos e direcionarmos adequadamente os nossos hábitos, para que eles cresçam de forma, sejam positivos e cresçam a ponto de se tornar virtudes. E voltando ao que nos diz Emmanuel no livrinho Pensamento e Vida, lá no capítulo 20, ele inicia dizendo assim: a evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos de existência. Então podemos ver que Emmanuel, com muita propriedade, diz que a mudança, a evolução se impõe, não é algo que simplesmente
eu vou se quero. Ela acontece, é uma lei. E esses novos costumes, ou seja, novos hábitos, fazem com que eu possa buscar o caminho para que possamos nos tornar seres de bem. Então, as situações que acontecem para a mudança dos nossos hábitos, aquelas situações que estão enraizadas por encarnações lá na nossa essência, que nós vamos progressivamente externando, nós precisamos tomar consciência deles, transformá-los para melhor, para que possamos evoluir tomando consciência de que nós vivemos, estamos transitoriamente na matéria e darmos o devido valor à matéria e ao espírito. Tudo isso estamos fazendo de reflexão neste momento de recolhimento. E aí pensamos, mas como nós vamos fazer tudo isso? Como nós vamos mudar os nossos hábitos? Montamos um pequeno texto para que a gente possa entender o que a espiritualidade nas diversas fontes de pesquisa que buscamos, o que podem contribuir conosco neste processo de transformação. Uma fé inspiradora e ativa, aliada a uma firmeza de vontade, na busca da elevação do espírito, mobilizando esforço e disciplina na jornada do autoconhecimento, à luz esclarecedora do conhecimento edificante e, alicerçada aos princípios nobres do amor e na ação construtiva do bem comum, facultará a cada indivíduo a vitória sobre si mesmo na conquista definitiva das virtudes. Muito bem. Então, aqui nós podemos ver que, ponto número 1, precisamos ter fé. É necessário que tenhamos dentro de nós esta entrega para o divino, esta busca de que existe um ser maior que nós temos que confiar, precisamos confiar. E ter fé é ter esperança, é saber que o melhor vai acontecer, é nos entregar. E para que nós possamos fazer este processo de transformação é necessário vontade. A educação da vontade é fundamental, porque o espírito que se acomoda, ele não progride. E é necessário que haja esta educação da vontade. É necessário que haja esforço e disciplina, e aí entra o nosso livre-arbítrio. Tudo isso que nós estudamos nessa doutrina maravilhosa, que contribui para o nosso processo de transformação. Nós temos liberdade de ficar ou de ir, de mudar ou não mudar. Lógico que teremos o retorno do nosso posicionamento. Mas quem não quer ser feliz? Quem não quer viver bem? E este esforço, essa disciplina em nossa jornada, nos leva a um processo de avaliação, porque eu só vou poder mexer, transformar aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, se eu não tenho clareza de que aquele hábito é negativo, traz prejuízo, como eu vou modificar? Então, este olhar amoroso para o próprio interior vai levar a um processo de autodescobrimento. E a espiritualidade nos diz que para que nós possamos fazer toda esta caminhada de busca, de construção, é fundamental o conhecimento. O conhecimento que os nossos amigos espirituais nos passam, as diversas obras que temos à disposição, as nossas obras fundamentais da doutrina espírita, contribuem muito para que nós possamos, lendo, pesquisando, trazer as respostas aos nossos questionamentos internos. E todo este processo de mudança, nós devemos fazê-lo pautado nos sentimentos nobres do amor, do respeito, da amorosidade em relação a nós mesmos, que ainda não somos seres perfeitos, mas queremos uma construção no bem.
Isto é uma manifestação de alto amor. E naturalmente nós vamos fazê-lo em relação ao outro. Agindo desta forma, com certeza, nós estaremos educando os nossos sentimentos e nos tornaremos seres melhores. Estaremos fazendo a grande conquista da construção das virtudes. Então, se mudarmos os nossos hábitos, nessa situação tão desafiadora, se prestarmos atenção àquilo que prejudica a nossa rebeldia, a nossa teimosia, a nossa dificuldade de cumprir regras, isto tudo pode vir a nos prejudicar. Então, por que não rever e por que não começar? Sempre é tempo de começar este processo de desenvolvimento. Pode ser dolorido, mas o processo de transformação, ele não acontece sem que haja um empenho significativo. E nesta mudança de hábitos, nesta busca incessante, que na realidade é um processo de transformação, de recolhimento e de verificação, nós veremos que a nossa reclusão, o nosso recolhimento, ele se torna altamente benéfico. Sairemos todos diferentes e melhores, tenhamos certeza. Mesmo que com cicatrizes, nós sairemos melhores. Por quê? Porque obrigatoriamente nós teremos que rever paciência. Se não tivermos, nós vamos ter que exercitar a paciência. Nós vamos ter que exercitar disciplina, seja no ir e vir, no uso de máscaras, de locais, de higiene, seja o que for. Nós precisamos desenvolver em nós, e estamos desenvolvendo, a empatia. Porque todos nós estamos sofrendo. Mas como não sofrer com a dor do outro? Nós estamos agasalhados, protegidos, amparados dentro de nossos lares. E aquele que não tem casa, que não tem teto, que não tem alimento, que não tem água para fazer a sua higiene? Estamos desenvolvendo solidariedade que faz com que possamos ver que o irmão passa fome, passa frio e vamos dividir o que temos. Melhor qualidade de vida. Olha quanto é importante, por quê? Porque vemos que nós temos condições de cuidar da nossa saúde dentro de nossas casas, fazendo a nossa própria comida, cuidando melhor o que comemos, como preparamos, a própria higiene, a própria organização. Isso é qualidade de vida. É uma manifestação de alto amor para nós e para os entes queridos com os quais convivemos. E desta forma também, neste todo, um ponto extremamente importante, a conexão com o divino. Porque nós sempre, quando nos sentimos ameaçados, lembramos de Deus. Queremos conexão com Deus. E quanto mais nós ficamos reclusos, mais nós temos condições de conectar lá no nosso interior a partícula divina que temos em nós. Então podemos ver que todo este processo de recolhimento, de revisão de hábitos, de atitudes, nos leva a nos tornarmos seres melhores. E para concluirmos, trouxemos uma palavrinha de Joana de Ângeles. E ela nos diz assim: resguarda-te, pois, em paz, e deixa o tempo transcorrer, porque ele conseguirá fazer amanhã o que hoje te parece impossível conseguir. Que possamos, pensando um pouquinho o que nos diz a nobre mentora, revisar nossos posicionamentos, nossos hábitos, para sairmos deste momento de grande desafio, talvez até carregados de cicatrizes, de dores por perdas, por grandes desafios, mas renovados na fé, crescidos e com muito mais esperança. Que a paz do Cristo possa permanecer em nós e que possamos guardar em nossos corações o melhor que estamos buscando neste momento. Muito obrigada.